Agora sim. Fala, telão. E aí, Guima, tudo bom? Tranquilo? Ouvindo? Dona Dulce entrou aqui, que saudade. Quanto tempo não vejo Dona Dulce Dona Dulce. por aí. Show, legal. Galera chegando aqui. Maravilha. Vou ajustar aqui, ó. E aí, telão? Você tá bem, cara? Bem, graças a Deus, tudo certo. Você conta. Tamo aí, né, cara? Sobrevivendo? Não, sempre sobrevivendo, pô. Voltei até da treino essa semana aqui, tá espetacular, não tem do que reclamar. Show. É isso. Por aqui também. Tirando as dificuldades, estamos aí. De todos, Né? né, da pandemia, estamos aí sobrevivendo. Como escutei essa semana, acho que falei pra você até, comentei com alguém, né, que perguntei pra galera, e aí, como que você tá? Tudo bem? Acho que tava na academia. Aí o pessoal, putz, tamo aí, né, cara? Correndo sozinho, chegando em segundo, mas tamo aí. É, cara, a expectativa não pode ser muito alta, né? Mas sempre dá pra fazer alguma coisa inesperada, positivamente falando. Legal, o Jorjão também presente, grande Jorjão, quanto tempo. Legal. É, cara, as coisas estão tão instáveis, mas é o que temos, então vamos, né? É, mas você tá vacinado agora que eu já vi? É, cara, consegui. Chegou na idade. Excelente, excelente. Chegou na idade. Você se vacinou também? Ainda não. Não, vamos ver, terça-feira. A Paula amanhã, Show. eu terça, a mãe da Paula na terça, meu pai foi semana passada, então tá chegando, né, cara? Devagar e sempre. Isso aí, cara. Bom, vamos lá, Pelão. De praxe, né? Também estou aqui aprendendo a fazer essas lives. Diga, quer falar uma coisa? Pessoal aqui, estou vendo que pelo que estão entrando aí, tem gente dos dois canais, acho que até um pouco mais do seu, mas como de praxe aí, vou fazer as honras, né? Bom, pessoal aí que acompanha o Pé na Borda, hoje o nosso convidado na live é o professor doutor Tiago Teles, não só colega acadêmico, mas também muito amigo. Tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em alguns lugares, né? Aprender, errar, melhorar juntos. E eu estava já há um bom tempo querendo falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto até um tanto controverso, né? Dependendo do que nós vamos falar aqui. E, e desde que eu pensei em falar sobre Palmar, boa noite, Tiavan, legal ter você por aqui. Sempre que eu penso em falar de Palmar, me lembra muito, assim, lembra muito a nossa escola da Unicamp e tudo que nós estudamos, né? E como nós, grande maioria, pouco presente, tudo que nós estudamos aí e como nós tínhamos uma inclinação para estudar a natação do ponto de vista da intensidade e não do volume e por tabela vinha todo esse tudo que tem a ver com intensidade, tipos de trabalho de intensidade, inclusive trabalho de força. Então, quando eu penso em Palmar, eu não consigo pensar em outras pessoas para convidar que não sejam lá da nossa escola. E você, como tem trabalhado aí e teve seus trabalhos feitos com Palmar também, puta, foi minha primeira escolha, cara. Queria que você falasse um pouquinho de você e sua relação aí com a natação, com a Unicamp, comigo, com a vida, de Palmar. Já aproveitar a fase que o Murilão, que é um ex-atleta nosso, né, já mandou aí, enquanto houver ombro, haverá palmar. A gente vai desmistificar isso ao longo do dia hoje, ao longo da hora aqui. E, enfim, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer, cara, sensacional a iniciativa que você teve. Como sempre, você ali dos técnicos, do pessoal que estudava, você sempre liderava a galera, sempre era a motivação inicial de todo mundo ali. Eu fui nadador enquanto mais novo, né, mas fui mediano. Imagino que se eu tivesse sido um bom nadador, eu não gostaria de estudar natação depois. Né, as coisas, tipo, o ciclo estaria encerrado, mas como não se encerrou, a gente continua insistindo. Aí eu nadei até meus 15 anos, ali mais ou menos. Aí eu parei, fui estudar, enfim, passei na faculdade de educação física. Aí eu entrei, todo mundo treinava, vamos treinar. O que tem para treinar? Natação. Pô, a equipe era show de bola. Eu lembro que quando eu comecei na equipe tinha
quase 10 pessoas que nadavam 100 livre para 51, então a gente tinha muito atleta bom lá. E eu, assim, eu era da raia do canto, mas estava lá. E a gente ia melhorando aos pouquinhos. E aí ali eu fui começando a enxergar a natação com outros olhos, né? Então, primeiro com o Mion, depois eu passei a treinar com você, sempre ali observando também o que o Augusto fazia, e finalmente acabou que eu fui estudar isso, fui ser técnico de natação. Já no primeiro ano da faculdade já comecei a ter algum contato com o técnico, né, com os projetos lá da faculdade. E aí depois foi a equipe da medicina, de natação, depois a equipe da Unicamp, no momento que ela mudou de horário, você acabou indo trabalhar, acabou ficando mais pela Fórmula. Era Fórmula ainda, né? Era Fórmula. Depois eu fui ser seu estagiário na Fórmula, ainda a Fórmula lá atrás, eu não cheguei a pegar a Bodytech. Enfim, e aí já começou a acontecer um projeto que o Fezão começou a fazer junto com o seu Alfredo, da Punk de Campinas, né? E aí, primeiro momento, eu estava junto com o Ivan, comecei, mas não estava rolando muito, eu também não tinha terminado a faculdade ainda, estava pesado os estudos, né? E era o último ano. E a partir do momento que eu me formei, aí eu já comecei a fazer uma ponte ali, né? Entre a parte mais administrativa e a parte do dinheiro que tinha ali do FIEC e tudo mais, e a parte da prática, né? No primeiro ano, e aí depois eu consegui trazer você, aí depois no segundo ano que a gente estava junto, a gente começou a dividir a equipe, meio fundo e fundo, e os velocistas acabaram ficando comigo, enfim, aí foi, cara, muito aprendizado, muita coisa boa, muita coisa que a gente queria colocar em prática, e a gente conseguiu colocar. Muita coisa que a gente já vivia com a equipe de natação da Unicamp, que, pô, era um laboratório, a gente podia fazer o que a gente quisesse ali. E o pessoal sempre topava, a gente abria o jogo e era show de bola. Enfim, essa foi a parte mais da prática, né? E sim. Você só pulou, desculpa, cara, você só pulou nosso momento da medicina Unicamp, né? Não, eu falei, você não percebeu, eu citei, foi o primeiro lugar foi a medicina da Unicamp. A medicina da Unicamp é uma história à parte que ela veio. Ora era os dois, ora era um, ora era outro, mas a gente sempre estava junto, né? E aí meio que a prática para mim acabou, porque ao longo de todo esse tempo eu fui levando minha vida acadêmica junto. E, na verdade, desde do primeiro dia que eu sentei para conversar com o Fezão, com o Felipe, eu deixei bem claro, ó, a minha ideia é carreira acadêmica, até falei, pô, não sei se é isso que eu quero, acho que não vai dar certo e tudo mais. Eles me convenceram do contrário, ainda bem que eu fui convencido do contrário, porque senão teria sido oportunidades que a vida não traía, né? Eu seria o cara da teoria, não seria o cara da prática e da teoria. E aí eu fui estudando, fui fazendo especialização em biomecânica, depois eu fiz o mestrado com o Orival e o doutorado com o Orival. E o doutorado já era, desde o início, assim, meu sonho do doutorado era fazer um ano do meu doutorado fora. E eu queria que fosse o processo doutorado de sanduíche no exterior. Era o sonho desde o início. Falando no chefe entrou aí, né? Chefe entrou, é. Por isso que não pode falar mal dele. Começa a falar mal dele, ele já aparece. Então, e aí, cara, fui para Portugal, fui no laboratório lá que os professores têm mais artigos publicados no mundo, né? Um laboratório que tem uma vasta opção do que estudar, como estudar, de equipamentos, e ao mesmo tempo eu dei muita sorte, porque eu cheguei lá, estava tendo um workshop da empresa que fornecia as câmeras de filmagem subaquática e tudo mais. E aí, como estava tendo um workshop, eles levaram algumas a mais. Essa empresa é da Suécia, eu fui para Portugal, na Universidade do Porto, e aí quem era o meu co-orientador lá fora era o professor João Paulo Vilas Boas, que é o cara que mais tem publicações. Se você entrar no PubMed, botar o nome dele e botar todos os outros, vai ver que o dele vai dar mais nome. E o segundo é o Ricardo Fernandes, né? Então, cara, dois caras assim que não tinha que falar. Além de muito estudante. Então, pô, lá tinha cara do mundo inteiro, estudando um monte de coisa diferente, aí os caras te ajudavam, você ajudava os caras, e, pô, isso daí fez crescer muito, né? Além de morar fora, numa outra cultura, que a gente acha que é português, mas quando você chega lá, você descobre que você fala brasileiro e quem fala português são eles. Pois é, né? Tem dessa. Enfim, só para encurtar agora. Aí, nesse momento que eu fui para fora,
tanto a equipe da medicina acabou ficando para trás, a equipe da punk também, acabou que o seu Alfredo faleceu num processo um pouco mais complicado, e aí a equipe meio que se extinguiu, né? Os nadadores foram liberados para outros clubes, enfim. E aí quando eu voltei, eu estava aqui terminando doutorado, tudo mais, e aí surgiu uma oportunidade, e hoje eu trabalho numa escola de formação militar que tem aqui na cidade de Campinas. Então eu tô lá, é a minha 6ª temporada lá. Legal. Não estou como civil, mas né, estou como militar, mas não estarei nessa situação para sempre. Né? Mas lá também eu tenho aprendido coisas muito diferentes, né? E lá eu tenho as duas vertentes da natação. Eu tenho o ensino, que é a ponta de baixo, de fazer o cara aprender a nadar, e na ponta de cima eu tenho uma equipe, e que tem anos que a equipe é sensacional. É uma equipe que não deixa nada a desejar para a equipe muito boa aí, com nadador de ponta que a gente já trabalhou. Legal, cara. Show de bola. Bom, legal, Telão. Legal a sua história. É legal ouvindo você falar, a gente vai fazendo as pontes, né? Juntando com as coisas que a gente vivenciou juntos aí, bem legal. Bom, vamos direto ao ponto, né? Que o pessoal que está aqui está ansioso, né? Eu queria até deixar super claro aqui, e até usando um pouco a frase do Murilão, né? Olha só aqui o ilustríssimo Thiago Peixe Ferreira, aqui, grande peixe. Live pesada. Estamos aqui com o Peixe, o Vinhas também está aí, só os ícones da natação aqui da região e, né, de São Paulo estão por aí. Prazer aí, galera, obrigado pela presença. E, bom, até usando a fala do Murilão, né, enquanto houver ombro, haverá natação. É muito a cara do Murilão falar isso, porque tem essa coisa do Palmar ser super defendido ou somente defendido como método de trabalho. E isso, a frase dele faz uma ponte com o meu interesse em ter estudado o Palmar, né? Não sei se você lembra, o meu mestrado foi com Palmar e Palmar diferentes de Palmar. Né? E eu lembro que uma das minhas inquietações que me fez começar a estudar o Palmar, querer estudar o Palmar, era justamente ver que na prática mesmo, ali na hora, na beira da piscina, tanto o Palmar e depois com a nadadeira e outras coisas, e outros métodos, né? Basicamente, Palmar e a nadadeira. Eles meio que eram utilizados para dar uma aliviada no treino, né? De um modo ruim e errado. Então, eu percebi que alguns atletas e praticantes gostavam de usar a nadadeira e Palmar, porque isso facilitava a execução da série. De certo modo, pelo menos na percepção deles, né? Isso me intrigava, cara, porque eu falava assim, né, já na época, nós estudando, né, eu pensava, pô, mas está aumentando ali a área de contato, o cara tem que fazer mais força, tudo bem, gera mais velocidade, a sensação é melhor, mas a gente tinha aquela comparação proporcional dos tempos de chegada dos tiros, quando o cara nadava sem o Palmar e colocava o Palmar e falava assim, puta, mas o cara melhorou só isso, o semblante do cara ficou melhor, ficou menos pior do que antes, mas não era para ser assim necessariamente usar esse material. Então, essa inquietação de que para que servia o Palmar, ou para que servia o Palmar nadadeira, que me fez ir atrás, começar a querer estudar a Palmar, e aí você começa a entender um monte de coisas, que é o que nós vamos comentar um pouquinho aqui. Né? Mas antes de mais nada, eu queria deixar claro para todos os presentes aqui, né, que a ideia aqui não somos contra o uso do Palmar, não é questão de ser a favor ou contra, né? E sim é só expressar o que a nossa opinião, acho que como técnicos, o que a ciência e a literatura colocam um pouco dos trabalhos, né, de Palmar. E é um bate-papo sobre isso, e não estamos aqui para negar o uso do Palmar, e simplesmente crescer junto e elucidar formas diferentes e deixar claro, né? Botar na mesa, né? Falar sobre é importante para as coisas ficarem mais claras. Né? Guima, assim, cara, Palmar ele tá lá. Você tem que saber dosar o uso do seu aluno, do seu atleta. Lógico que vai ser muito mais rentável você nadar com o Palmar. O Palmar, ele é rígido. Ele não abre a mão, ele não abre os dedos durante o nado, ele não vira a mão para um lado, não vira a mão para o outro, ele tá sempre pegando água.
E, cara, a série termina antes que o palmar. Aumenta a velocidade, pego mais água, vou sentindo um conforto ali. Enquanto houver ombro, haverá palmar. Enquanto o meu ombro está aguentando, não tem sobrecarga, a série termina antes. Terminou antes, eu vou embora. Pô, sensação ótima. Não quer dizer que você não vai estar gastando mais energia, nem quer dizer que depois do treino vai ser pior a sensação que você vai ter. Você vai estar forçando. E às vezes você não é a pessoa mais indicada para estar utilizando o palmar dessa maneira que você utilizou. Então, por exemplo, tem professor e tem até professor, aluno, nadador, enfim, aí a gente pode nomear qualquer entidade que mande fazer o uso ou faça o uso por conta própria, né? Que usa como método de variação de treino. Pô, meu treino está monótono, vou utilizar o palmar para mudar um pouco a série. Só que isso tem implicações. Não que não possa usar, mas a gente tem que saber o que acontece quando a gente usa e saber como utilizar isso a nosso favor, não contra a gente. Legal, cara. Então, até começando aqui quando você falou de implicações, vamos lá, né? Acho que talvez o mais fácil de se verificar para um professor ou treinador mais experiente, a olho nu, do uso do palmar, né? Acho que a primeira relação que a gente pode pensar que é talvez a mais fácil de se olhar, de perceber, é a relação entre palmar e técnica, né? Não só técnica do parte propulsiva e parte recuperação de braçada, mas em relação à frequência e comprimento de braçada, né? A gente sabe que é uma questão muito relevante quando a gente coloca, até para monitorar desempenho, né? E desempenho, não quero dizer desempenho só do alto rendimento, como você falou. Vamos entender a ideia de desempenho como uma melhor forma de nadar, seja ela no dia a dia, seja para o cara que está no condicionamento ou no cara que está no alto rendimento. O que a gente tem visto em relação ao palmar? O que muda em relação à frequência, comprimento, velocidade? O que é sabido sobre isso? Bom, vamos lá. O palmar, a primeira coisa, né? A gente tem palmar de todos os tamanhos, a gente tem diversos formatos. Então, se não me engano, acho que no seu mestrado foram 5 tamanhos diferentes. 5 tamanhos do mesmo formato. Desde o mesmo formato, isso, perfeito. Na verdade, assim, eu, você, o Augusto, a gente estudou, todo mundo foi o mesmo formato do palmar. O que mudou, às vezes, foram os tamanhos ali e o método de aplicação e de avaliação. Sim. Então, a gente tem palmar, desde palmar que é menor que a mão, até palmar que é gigantesco, é do tamanho do antebraço. E o cara fica ali com um negócio, uma pata gigantesca na mão. Todo mundo pode usar, desde o nível recreacional ao nível competitivo. E aí, quando eu falo nível de competitivo, estamos englobando tudo, né? E o Master está no meio disso. O Master, o aluno de condicionamento da academia, enfim, os nossos clientes, de uma maneira geral, todos se enquadram nessa população que pode utilizar o palmar. Certo. Quando a gente está utilizando o palmar, a gente tem, vamos dizer assim, 2 possibilidades de utilização. A primeira delas é quando a gente vai utilizar em velocidade submáxima, quando a gente está rodando, séries rodadas, com a intensidade, seja ela A1, A1, A2, A3, seja ela submáxima, enfim, tentando não falar termos muito técnicos aqui para tentar englobar todo mundo. E até quando a gente está nadando em máxima intensidade. E aí a máxima intensidade também vai ter a sua duração, né? Enfim, a carga, né? Intensidade e volume, é o tempo que você está utilizando e a intensidade que você está fazendo. Basicamente o que o palmar faz, a tendência de todos os palmares é aumentar a velocidade, mesmo que alguns, dependendo da intensidade, não comprovem através das pesquisas que aumentou. Então, por exemplo, teve o meu, que foram tiros de 25, teve um estudo usando nado crawl que o palmar não aumentou. No estudo nado borboleta, aumentou. No estudo nado costas, aumentou. Então, isso vai modificando também de acordo com o nado. Com certeza, o que acontece com todo palmar vai aumentar o comprimento de braçada. Então, eu tenho mais tempo aplicando força embaixo d'água. Mesmo que isso percentualmente não modifique a duração das fases da braçada. Enfim, vamos só pensar que a braçada ficou maior de uma maneira geral. Tudo aumentou de uma mesma maneira. Exato. E se eu dou mais braçadas e mantenho uma mesma velocidade ou aumento a velocidade, a minha frequência tende a ser menor. Então, dou menos braçadas, mas as braçadas são maiores. Elas são mais rentáveis.
e a minha velocidade tende a ser maior. Por isso essa sensação de, cara, virei o herói com o palmar. Chego mais rápido, estou nadando, estou pegando água, tudo está funcionando, né? Legal, então, basicamente, esses são os fatores básicos que englobam aí todos os nados e mais ou menos todas as intensidades também. Legal. E é interessante isso que você falou, porque esse caos que eu contei no comecinho aqui da live sobre as pessoas, os alunos gostarem de usar palmar porque se sentem mais velozes ou sente que é mais rentável ou sente que até a percepção subjetivo de esforço daquela série que ele está fazendo acaba ficando um pouco menor, enfim, gosta de usar palmar. Quando você fala isso, eu lembro muito de um estudo que é muito clássico, e eu sei que já foi, obviamente, superado por estudos mais recentes, que é o do Towson, que aquela imagem é muito emblemática para mim, né? Que é uma imagem, até tem uma postagem do canal aqui do Panagora de umas semanas atrás, que ele é um artigo antigo, um artigo de 89, super clássico, onde ele vai explicar pelo desenho qual é a relação do palmar. Então ele coloca uma mãozinha, o desenho do palmar está quadrado, assim, é muito old school, né? É um retangulinho, assim. Que ele diz que quando se utiliza o palmar, você consegue deslocar uma mesma intensidade, e isso é um ponto super importante que é o que você tocou. Para uma mesma intensidade, né, você vai deslocar uma maior massa de água, tendo um gasto energético que seria mais vantajoso em relação a você nadar sem palmar, onde você deslocaria uma menor massa de água para esse mesmo gasto energético, né? E eu acho que é nesse ponto que se usa o palmar de modo equivocado, num sentido que, cara, se o palmar ele é um instrumento para treinar força, resistência, bote o palmar e faça força. Faça bem mais força, né? E que isso seja perceptível na sua percepção de esforço, ou no tempo de série, mas de uma quantidade considerável, né? E não que o palmar seja... Não que o palmar ou que a área adjacente, né, a mão, faça a força que você estava fazendo antes. É isso que eu percebo que é meio errôneo quando se usa o palmar de um jeito equivocado, né? A galera deixa de fazer a força, ou deixa de fazer um pouco de força para, usando um termo bem leigo, deixar que o palmar faça essa força. Isso não faz sentido pelo mote que o palmar existe, né? Que é justamente o trabalho de sobrecarga. Não sei, o que você pensa disso, o que você diz disso? Eu acho assim, o palmar ele tem que ser utilizado, é uma ferramenta, não necessariamente todo mundo tem que usar. Tem gente que faz a opção de não utilizar, que não gosta, enfim. Mas a partir do momento que a gente está utilizando o palmar, a gente tem que entender qual o processo que a gente está submetendo o nosso aluno e o nadador tem que entender como é que ele vai nadar com aquele palmar. Então não adianta eu utilizar o palmar, eu errar o tamanho, eu tenho que adequar o tamanho do palmar ao nível técnico do meu atleta, do meu aluno e ao exercício que eu passo para ele. Então vamos supor lá. Um atleta que tem um nível técnico mais baixo, ele tem um nível técnico mais baixo. Então, normalmente ele vai apresentar dois problemas. Não vamos colocar um problema. Vai apresentar duas limitações em relação ao nado dele. Primeira delas, ele não vai ter uma trajetória da mão na água muito eficiente, porque se ele tivesse uma trajetória mais eficiente, ele teria um deslocamento mais eficiente. E segunda coisa, ele também pode ser mais fraco, ou seja, ele não consegue recrutar todas as unidades motoras ou simplesmente a musculatura dele não está preparada para aplicar toda aquela força que ele precisaria para ser mais eficiente no deslocamento. Então, a partir do momento que a gente dá um palmar para um cara desse, a gente pode levar alguns problemas. Primeiro deles, a gente pode fazer com que o palmar exacerbe a sensação naquela mesma trajetória que ele está nadando. Ou seja, a gente vai fixar uma técnica que não é correta para ele, que poderia ser melhor. Segundo momento,
ele vai ter uma sobrecarga na musculatura que ele não está preparado, já que ele não está preparado para fazer a força nem só com a mão, quem dirá com a mão mais o palmar. E terceiro, que a hora que a gente soma isso, a gente pode estar levando o cara para uma lesão, né? Então, assim, a gente precisa utilizar o palmar a nosso favor, que é a preparação física. A gente tem que entender que o palmar é um instrumento de preparação física, é um instrumento de preparação de força. Por quê? É o que você falou. Eu movo maior massa de água, para mover maior massa de água, eu tenho que aplicar mais força durante essa braçada, e para aplicar mais força eu demoro mais tempo. Por isso que o comprimento de braçada também é maior. Então, o palmar é um instrumento de treinamento de força na água. Agora, a gente precisa entender como é que isso vai acontecer ao longo de um tempo, ao longo de um treino, ao longo de uma série, enfim. Aí vai da expertise do professor e do nadador ali. E por outro lado, o aluno, quando está utilizando, ele tem que tentar manter a braçada mais fidedigna ao que ele faz sem o palmar, porque não adianta nada. A gente tem um leão com o palmar e a hora que tira o palmar, o cara é um gatinho nadando. Isso é comum, né, cara? Isso é comum. O palmar é nadadeira, né? É o cara que pede para usar o palmar na nadadeira do treino porque ele se sente melhor. Na verdade, é o que você falou, e aí, assim, é um assunto tão rico, porque você estava falando, estava pensando aqui agora ao vivo, né? Uma coisa se vincula à outra. Quando a gente fala em trabalho de força, de modo geral, de corpo geral, estamos falando sobre recrutamento de fibras e coordenação, né, dessas fibras para num sentido específico, numa ação muscular específica, você quer otimizar isso. Aí vem o grande jackpot, né, da natação, né, que a natação é feita na água, né? É o que eu falo nas aulas, né? Nossa, qual que é a grande diferença? Por que a natação é tão diferente? Porque faz na água. Parece óbvio, mas é só isso que muda tudo que está acontecendo. E aí a gente tem talvez uma tripé, que nem seja um tripé, talvez tenha mais coisas que eu não estou lembrando agora para organizar. Que é essa questão de você usar a palmar para preparação física, quando você pensa em ganho de força. Vamos usar um termo bem genérico, assim, ganho de força, sem especificar se você está falando de hipertrofia, hiperplasia, que nem vou passar perto dessa ideia de existe hipertrofia na água, que gera assim, uma discussão gigantesca, né? E o quanto isso tem a ver com o ganho efetivo de força, da aplicação de força. Então, tem o palmar enquanto preparação física, aí tem o palmar enquanto melhora de técnica, que é justamente o que você falou. Usa-se muito o palmar para melhorar a técnica. E eu acho que isso é uma questão, eu não vou dizer que isso é errado, mas assim, é uma questão super questionável. Pelo que você começou a falar, né? Quando você começou a falar, eu falei, opa, cabe um parênteses gigantesco aí, né? Quer dizer, é muito comum de usar palmar na nadadeira para trabalhar propriocepção. Então, assim, teve uma época que o educativo mais famoso da vida era você nadar usando, ainda se é, e não estou dizendo isso de forma para condenar educativo, eu só quero que te fale sobre ele, que eu acho super interessante. Então, assim, vamos usar palmar na mão direita e sem nada na mão esquerda, e nadadeira nos pés trocados. Muito comum, palmar aqui, nadadeira lá no pé trocado, né? E aí vamos trabalhar isso em relação à melhoria técnica ou de propriocepção. Então, vamos abrir esse parênteses e começar a falar sobre propriocepção e o uso do palmar, né? Quando você usa o palmar, você melhora a sua sensação de nado, né? Está mais veloz, a sensação é melhor. Mas, e aí até quero confirmar contigo, né? Porque a literatura também diz isso e na prática eu vi isso acontecer. A hora que você tira o palmar, há aquelas pessoas que se sentem melhor nadando, nossa, estou sentindo, estou pegando mais água. Mas tem aquelas pessoas que também, usando o termo de natação, patinam absurdamente. Porque o uso do palmar, né, como você falou, né, é chapado, você não abre a mão, a água está ali batendo, sendo empurrada. A perda de energia cinética, né, que acontece na água, quando você empurra lá para trás, ela se desloca, acaba sendo menor do que quando é na sua mão, né, na atuação da mão. Quer dizer, há pessoas que não se sentem bem ao tirar o palmar, quando se tira o palmar, e há pessoas que se sentem bem. Então, esse é acho o primeiro ponto para se pensar. O quanto não é uma unanimidade a ideia de usar palmar para correção técnica.
Depende de cada pessoa. O telão deu uma travada. Será que sou eu? É o telão? Eu tava falando aqui e nem percebi. O telão está girando, girando, girando. Galera, quem está acompanhando aí, fala para mim se tá rolando, se é só ele que travou, se travou para todo mundo. Eita, o telão caiu. Calma lá. Vamos chamá-lo novamente. Canal da natação. Convidando aí o canal. Voltou. Desculpa, cara, não vou reclamar. Mas, cara, caiu. Caiu. Em que pedaço que caiu? Cara, você estava falando da mão. Ah, ok. Que a mão, estava comentando aqui, que no palmar a perda de energia cinética é muito menor. Então, assim, essa unanimidade de que usar palmar para correção técnica é um pouco questionável, né? Há aqueles que vão, isso pensando em propriocepção, aqueles que vão se sentir melhor nadando pós-palmar, há aqueles que não vão se sentir bem nadando pós-palmar, vão se sentir patinando. Então, essa é a primeira questão. E a segunda parte é o que você falou, né? Eu, e agora a opinião minha, do treinador Ulisses, né? Professor, treinador Ulisses, assim, palmar tem que entrar depois que o cara tá com a técnica consolidada. Ensinar técnica através do palmar, eu particularmente acho super arriscado. Até porque, qual palmar eu vou usar para ensinar a técnica? Se o palmar da Speedo diz que o dele é o melhor para ensinar a técnica, e o da Arena diz que o dele é melhor para ensinar a técnica, e o da marquinha Pirulito vai falar que o dele faz o traçado melhor. Embaixo, cara. É complicado, cara. Aí a gente vai cair num outro problema também, qual seria o tamanho correto para cada um utilizar. Ou tem aquele palmar até que não é palmar, que é aquele. O cara, o trava-punho, aquele 8, enfim. Aí quando a gente for pro mercado comercial, cara, é sem limite. Né? Enfim. Basicamente o que a gente tem quando a gente está utilizando o palmar? A gente tem. Quando a gente está nadando, a gente tem a sensação na palma da mão. Então, a gente tem duas sensações. Uma no braço, que a gente está movendo uma massa de água para trás, e uma no corpo, que é a nossa relação com a água. Então, a gente sente a água passar através do nosso corpo. Alguns nadadores, quando colocam o palmar, eles passam a ter essa propriocepção na mão, no braço, de força mesmo, de sentir que estou aplicando mais força, e com isso também... Pode falar? Durante o uso. Durante o uso. E eu estou sentindo a água passar no meu corpo de uma maneira diferente. A partir do momento que isso acontece, tem gente que consegue se adaptar momentaneamente de uma maneira melhor, mas também tem gente que não consegue se adaptar de uma maneira momentaneamente melhor. Tem atleta que, quando bota o palmar, ele era o primeiro da série, ele passa a ser o último, ele vai lá para trás. Porque ele não se adapta tão bem com o palmar. Então, a partir do momento que a gente utiliza o palmar e tira o palmar, o cara ele passa essa propriocepção aumentada, acabou. Então, qualquer inclinação que ele faz com a mão para o lado, ele não vai sentir tanto como ele sentiria durante o uso do palmar. Exato. Então, fala. E aí essa relação entre o corpo e a água, do fluxo passando no corpo, também é modificado. Alguns atletas até conseguem manter, alguns alunos conseguem manter durante um pequeno período, mas a tendência é que ele acabe perdendo. Então, não é a melhor maneira o cara utilizar um palmar para aprender a técnica. Por quê? Porque quando ele está utilizando o palmar, ele não está tendo a propriocepção no braço. Ele está modificando completamente a relação braço e perna. Então, quer dizer, eu botei o palmar, a minha propulsão que vem do meu braço passa a ser maior que a propulsão da minha perna. Mas depois eu retorno. E como é que eu regulo outra vez? Quer dizer, eu nem sei nadar direito, eu estou regulando e desregulando, regulando e desregulando. Então, eu também acho que para quem está aprendendo a nadar, a melhorar, o ganho da técnica é muito melhor do que você utilizar o palmar. Você ganhar técnica, correções momentâneas
que ao longo de uma semana, se você for todo dia, você pode ter, sei lá, 5 defeitos que eu vou corrigir essa semana, ou um defeito que eu vou corrigir por semana. Enquanto que o palmar, você vai demorar muito tempo treinando para obter algum ganho de força, que é fisiológico, enquanto o outro é só mudar a trajetória da sua mão. Exato, cara. O que, né, dá a volta, o que você falou, dá a volta um pouco naquilo que você mesmo disse no começo do treino, né? Palmar é utilizado como variação de série, de treino. Então, tomar cuidado com quem você vai usar o palmar como variação de série de treino, né? Tem que tomar cuidado nessa relação. Isso que você falou sobre a mudança da frequência, né? Então, se é sabido que o palmar, ele, né, aumenta o comprimento, mudou, aí tirou o palmar, volta a relação. Se o cara está aprendendo e não tem uma percepção boa da relação entre braçada e pernada, o cara já não bate tanta perna, né? Automaticamente, meio que conscientemente, a natação acaba sendo, o nado crawl acaba sendo feito com 6 pernadas por ciclo, né? E aí, às vezes o cara nem entendeu essa automatização ainda, vai colocar um equipamento que vai modificar essa relação, depois vai tirar, enfim, eu acho super interessante. Super complicado usar o palmar e é um assunto super interessante. O que não quer dizer que, por exemplo, e é assim, né? De novo, eu gosto de estar ressaltando isso ao longo da live para não parecer que nós estamos aqui só fudendo o palmar e falando que ele não deve ser usado nem nada, né? Acho que é super interessante o uso do palmar, sim. Quando a gente pensa em preparação física, só isso, né, já abre um escopo gigantesco em como usar essa preparação. E aí, assim, é uma coisa que eu até converso muito com a galera da musculação, né, do treinamento de força, do pessoal que usa muito treinamento de força nos esportes. Então, assim, eu vejo a galera da natação, o cara ele vai usar o palmar, o cara vai lá faz uma série com o palmar, vamos fazer, sei lá, pode ser tanto uma série anaeróbia alática, vamos fazer 8 de 25, 100% com 3 de intervalo. Tira o palmar, vamos fazer o mesmo 8 de 25 sem nada. Ou gente que usa isso numa série de endurance, de resistência. Nós vamos fazer aí, são 3 séries de 6 de 200. Primeiro 6 de 200 com palmar, segundo 6 de 200 sem palmar. Ou faz essa variação dentro da própria série. Primeiro 3 de 200 com palmar, outros 3. Aí eu já cheguei para essas pessoas e perguntei assim, cara, você já estudou potencialização pós-ativação? Aí a galera, tipo, que nome é esse, né? E aí, né, colocando aqui na roda, né? Potencialização pós-ativação é um método muito utilizado no esporte em terra, onde você vai lá e faz estímulos neurais de força para depois colocar isso na prática específica. Então, né, isso tem a roda da literatura há muito tempo. Então, o cara vai lá e faz 3 agachamentos brutíssimos com 95% do 1RM dele, para depois fazer um sprint. E aí isso mostra, já é super comprovado que existe uma janela de ganho, né, que é mais ou menos entre 4 e 12 minutos, que o cara vai lá fazer o estímulo neural dele e se ele faz um sprint momentâneo ou um outro exercício que seja de pliometria, potência ou sprint, ele vai lá e tem um ganho. E eu falo, e aí tipo, eu pergunto para o professor de natação, o técnico, cara, você já chegou a pensar que quando você dá a sua série só de propriocepção, que para você é só propriocepção, de você estar fazendo o cara nadar com uma sobrecarga, e você vai tirar, fazer o cara nadar sem sobrecarga, você está tentando aplicar fazer um trabalho esse trabalho, né, de potencialização pós-carga, ainda que a gente esteja muito longe de na água conseguir trabalhar carga máxima ou trabalhar força máxima na água. Eu lembro que na nossa época, né, que a gente começou a estudar isso, idos dos 2000, ainda tinha muito essa ideia, né? Não, vou fazer força máxima na água. Era o boom da coisa, né? Vamos fazer força máxima na água. A gente pegava a galera do Unicamp, colocava o paraquedas Kong, né? Paraquedas Kong de 1 por 1 metro por... Juro, galera. 1 metro por 1 metro. Um paraquedas quadrado que tinha preto. E pedia pro cara fazer um estímulo anaeróbio alático, né? Por braçadas que fosse durar 8 segundos. Aí o cara lá fazia 40 repetições
40 repetições de 8 braçadas com paraquedas Kong, com 100% de intensidade, na mesma qualidade, colocando o mesmo tanto, no mesmo tempo, né? Tipo assim, tá, força máxima na água. Por que eu estou ilustrando essa situação? Porque o pessoal usa o palmar para trabalhar propriocepção e transferência de força e não entende que, às vezes, isso está muito além do que é estudar só o palmar e o uso do palmar na água. Vem do estudo do trabalho de força, de preparação física, de um monte de coisa que tem atrás disso. Né? Não é só esse usar pela transferência em si. E que não entender isso, você acaba, às vezes, não otimizando o uso do palmar enquanto preparação física e tendo esse problema, que foram os problemas que você relatou, de mudança de técnica, problemas com técnica, problemas fazer o cara desaprender a nadar de um jeito eficiente para saber nadar somente com o palmar. Quando ele não nada só bem com o palmar, né? Acontece o que você falou. O cara vai nadar pior com o palmar. E aí entra nessa coisa. Então, usar o palmar como forma de técnica e não entender essa questão da preparação física é muito relevante. Eu considero, acho que nós consideramos isso. Acho que é super tenso. Cara, é a tecla que eu tô batendo, né? Logicamente que todo mundo pode utilizar, mas o que vai depender é o tempo que a pessoa vai utilizar, o tamanho, intensidade e volume. Vamos falar de uma maneira assim. Intensidade, volume, até a densidade vai ser importante. Qual que vai ser o intervalo para esse cara se recuperar, tudo mais. Então a gente vai ter exemplos, do cara que é seu aluno de personal, que ele quer, ele quer tudo, né? Ele quer ganhar massa magra, ele quer emagrecer, ele quer definir e ele quer ter mais fôlego enquanto ele está nadando. Então esse cara, ele também vai fazer uso, ele não é muito bom na natação, ele não nada muitos metros, mas esse cara também vai fazer uso do palmar. Lógico que você vai ter que colocar para ele, devagarinho ele vai começar a utilizar, vai explicar para ele, olha, cara, você tem que fazer a braçada o mais parecido possível com a sua braçada, você não vai fazer mais do que 25 metros, eu vou te dar um intervalo, eu vou te orientar novamente durante o intervalo o que fazer, o que está errado. E a gente vai ter, o exemplo vivo que a gente teve, Felipe Martins, 23,75, 50 borboleta, e ele fazia treino de força máxima, que era um bloco, a gente tinha lá um bloco de resistência de força, força máxima 1, força máxima 2, depois ia para um treinamento de potência, depois para um treinamento complexo e acabava na velocidade. Só que isso estamos falando ao longo de meses fazendo isso, de um cara que tem a técnica extremamente refinada. Então a gente tinha, mesmo com ele, a gente tinha algumas coisas que a gente tinha que cuidar. A gente sabia que às vezes o paraquedas era tão grande, acho que era um de 1,5 por 1,5, mais um de 75, alguma coisa assim, 75 por 75. Que o palmar às vezes começava a afundar, então a gente tinha que colocar um macarrão ali na corda do palmar, tinha que às vezes colocar um flutuador na perna dele para a perna dele não afundar tanto. E ele conseguia fazer um treino de força máxima, mas técnica refinada ele tinha. E ele conseguia, o palmar era gigante e rolava muito lentamente, era o que a gente tinha para fazer de força máxima. E a gente controlava o intervalo o PAP, né, o Post-Activation Potentiation. Só que, cara, é de 5 a 8 minutos de intervalo. Fezão, tá bem? 5 minutos? Beleza, vamos fazer. Não tá bem? Beleza, vamos até 8. A 8 não dá mais? Beleza, vamos parar a série. Só que, cara, se você fizer 5 desse com 8, durou 40 minutos a série. Tem o resto do treino para fazer na sequência. Então você tem que saber o que você está fazendo ali e tem que estar disposto. Não é simplesmente achar que vai fazer. A teoria é fácil. Na prática, a teoria é completamente diferente. Então, às vezes, demanda mais tempo, demanda mais trabalho. Mas o palmar, ele ajuda muito o nado. Inclusive, já quando a gente está trabalhando com o palmar na série de potência ou velocidade, que eles estão fazendo com que sejam recrutadas mais unidades motoras. O que é isso? O cara vai aplicar mais força ainda. Nesses momentos, a gente tem que entender que aquela série, ela passa a ser mais custosa ainda para o cara. Ele está fazendo mais força ainda. E acho que assim, o atleta tem que entender que tem que ser custoso, né? Que é o que nós estamos falando aqui desde o começo. Não ser um aliviador da coisa.
Mas tem um outro lado, Guima, só antes que eu esqueça aqui, que eu já estou para falar isso faz muito tempo. Então, existe ali, ao longo das braçadas, tem as fases da braçada que são propulsivas, que não são propulsivas. Então, quando a gente está utilizando o palmar, a gente diminui os intervalinhos. Ou seja, eu tendo a ter uma constância maior na minha aplicação de força. A minha velocidade não fica variando, ela tende a ficar um platôzinho um pouquinho mais alto e mais constante. Não, que é lindo, fantástico. A questão é, a hora que o cara tira isso e volta para o nado, para a relação de propulsiva e não propulsiva convencional, o quanto isso se mantém. Esse é o ponto. Nos artigos que você publicou recentemente, que era do Palmar com Borboleta, com outros estilos, o que você chegou a achar nisso? Chegou a ter alguma coisa a ver? Chegou a ver alguma relação? Eu sei que tinha alguns deles que a gente usa no Palmar com parachute, né? Que aí entra uma outra variável. Mas... eram as combinações que a gente utilizava, né? Basicamente palmar e paraquedas, e a gente fazia umas combinações sem, com um com o outro e com os dois. Em relação aos intervalos da propulsão, para os 3 nados, que foi crawl, borboleta e costas, eles ajudam. Então, durante a utilização do palmar, fica mais fácil eu nadar, minha velocidade fica mais constante e eu paro de variar. Quando tem essa variação da velocidade, que a gente vai chamar intracíclica, por quê? Porque durante um ciclo de braçadas, uma braçada de cada lado, enfim. Quanto maior a variação, vai mudando o meu gasto energético. Então, se eu não vario tanto, eu gasto menos energia, o que está show de bola. Em relação ao palmar, aí eu fiz outros estudos que fizeram parte do meu doutorado. Eles ainda não saíram, não foram publicados, né? Na verdade, na minha qualificação, todos estavam, eram 9, mas aí a banca achou que era muita coisa, mandou escolher um e expandir. Esse um que eu expandi foi o que eu fiz lá em Portugal, usando essas câmeras e tudo mais, e aí é um monte de equipamento, não são só os 3, tem palmar, paraquedas e nadadeira, e aí as análises combinatórias entre eles, tudo em máxima intensidade. A técnica não muda em nada, nem para melhor, nem para pior. Ela não melhora a técnica de ninguém, ela não piora a técnica de ninguém. Só que eu utilizei os nadadores. Não, legal. Para quem? Em quem foi aplicado? Só que eu utilizei os nadadores lá de Portugal, que lá são nível nacional. Lembrando que Portugal tem 8 milhões de habitantes morando lá. Então, 8 milhões o estado de São Paulo. É um nível estadual ali, é mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos a mesma ideia. Então, para o público que a gente tem, e que já sabe nadar, e que roda ali seus 3, 4 mil dias de treino, faz uma preparação física fora, que está no final da adolescência, começo da vida adulta, ok, isso funciona. Agora, para outras pessoas, eu já não sei afirmar cientificamente se isso é a mesma coisa. Teve um outro estudo que eu fiz, e aí foram com os nadadores em nível nacional aqui no Brasil, que eram os nadadores lá de São Caetano. E aí a ideia era justamente achar esse intervalo aí ótimo, que uma execução amplificava a próxima execução. Então o cara fazia um tiro, tinha um intervalo ótimo ali e fazia de novo. Enfim, mas o intervalo foi muito curto. Por quê? Eu queria um intervalo gigante, e esses que eu falei para vocês, de 5 a 8 minutos, só que o técnico não queria, aquilo fazia parte do treino. Então o treino dos caras era aquecer, fazer os meus testes, e depois eles continuavam o treino deles até o final. E aí ele falou, não, muito, muito grande intervalo. Ou eu fazia isso, ou eu não fazia nada. Então fiz com o intervalo que ele propôs. Só que era muito curto, era a cada 2h30. Então não foi encontrado. Fazia uma medição, fazia uma série de vários de 25 utilizando o palmar e depois fazia outra medição de novo. Então nesse estudo não foi encontrado que houvesse uma pós-ativação e execução. Mas já tem um estudo, inclusive foi você que me mostrou, acho que você ia dar o... Estou roubando a sua notícia aí, que não lembro de onde é, e que eles encontraram, mas o intervalo é justamente esse que eu queria, de 5 a 8 minutos. É maior. Agora não lembro exatamente se são 6 minutos ou 8 minutos.
mas eles encontraram, né? Então, a primeira vez que a gente está encontrando um dado real que o palmar ajuda depois que você tira, né? Você para de utilizar ele, ele continua trazendo efeitos para o seu nado. Cara, eu percebo pelos trabalhos que a gente vem fazendo aqui, né, e colegas nossos fazem também, cada vez mais eu me convenço que essa análise individual vamos dizer assim, o tipo de nadador tem uma influência muito grande, cara. Quando o Peixe entrou aqui na live, acho até que ele entrou também por curiosidade, porque no ano passado ele, junto com o Renatão e o Augusto, publicaram um trabalho utilizando o Palmar, que eles utilizaram o Palmar, que foi eles compararam dois grupos, né? Em determinado momento da periodização, era com a equipe da medicina que o Peixe dá treino, se não me engano, a ABC, não vou lembrar qual equipe era. Paulista, isso. Enfim, para aquele caso, para aquele grupo de nadadores, para aquele momento, então eram nadadores universitários, que tinham uma dedicação ok para com o esporte, como a gente sabe que a universidade aqui no Brasil, ainda que a gente saiba que medicina é um curso que valoriza bastante os treinos, ainda dá para, né, eles valorizam a parte competitiva da ligação entre estudo e esporte, mas eram atletas universitários, que competiam provas de velocidade, né, assim como nós treinamos o pessoal da UES César, né, da Unicamp na época, e que aí nesse estudo que eles fizeram que saiu acho que em 2019, no segundo semestre, estava até tentando caçar aqui, mas eu não encontrei para falar o título dele. Eles não viram diferença do grupo que usou Palmar para que não usou Palmar, né, em relação ao desempenho e outras coisas. Então, o que eu tô falando isso porque você falou, né, tem esse estudo que mostrou que tirou o Palmar, prosseguia o efeito dele. Tem, por exemplo, esse outro estudo que o Peixe colocou que não tinha nenhuma diferença. E eu acho que esse vínculo, acho que a live, inclusive, até poderia ser, não foi planejado, né? Mas acho que o título da live poderia ser Relação de Palmar e Técnica, na verdade, porque tudo está girando um pouco de acordo com isso, né? Você pega o histórico do nadador e de onde ele vem, qual o seu comprometimento, seu nível, né? Sua treinabilidade, e a gente tem visto que isso modifica, de repente, ou tem modificado qual é a vantagem ou desvantagem do uso do Palmar, né? Eu queria, cara, nós estamos já com 54 minutos. Estou voando aqui no negócio. Queria aproveitar, até você comentou das perguntas que foram feitas, acho que vale a pena a gente ir falar um pouquinho delas, né? Tentando não nos delongarmos muito, para a gente não comer o tempo da live. Eu sei que agora a live dura mais que 1 hora, dá para ficar 1h10, mais ou menos assim, da pressa. Mas até para a gente sair um pouco, entrar um pouco também em partes mais resolutivas, né? Eu estou com a janela aberta aqui que você mandou as perguntas, posso ir colocando e fazendo, você vai falando sobre elas, né? Então, assim, tem umas perguntas aqui, né? Qual a melhor estratégia do uso do Palmar, né? Acho que é bem ampla, né? Essa questão aí sobre estratégia de uso. Quer falar? O que você diz sobre isso? Eu tenho uma opinião também, mas diga aí. Guima, na verdade a pergunta também é um pouco abrangente demais, né? A estratégia utilize, né? Utilize o Palmar, ele vai te ajudar, ele vai trazer mais força, tende a passar a pegar mais água, você vai nadar só que você vai nadar de uma maneira diferente, então você precisa entender quando utilizar isso ao longo do treino. Aí, se a gente for entrar mais no treino, e aí estamos falando de qualquer tipo de pessoa. Pós-aquecimento, dependendo da natureza da série, se ela for um pouquinho mais intensa, desde que você garanta que você está suficientemente aquecido, e aí quando eu estou falando seu cotovelo, seu ombro, se eles estão em condições de aplicar aquela força. E se você for fazer algo mais rodado, com um caráter de mais resistência, ele pode ser a qualquer momento do treino e talvez de preferência até lá no final do treino, já que é resistência, você vai estar rodando ali. A única coisa, você tem que adequar o tamanho e enquanto houver ombro, haverá Palmar. Então, você não pode se machucar, você tem que saber distinguir o que é dor muscular, o que é dor
que não é muscular mais, é uma dor articular, para que você continue utilizando sempre, né? Não adianta utilizar uma vez só no treino, você tem que utilizar sempre. O ganho vai ser no dia a dia. Tudo que vem difícil é difícil de ir embora. Tudo que vem fácil vai embora fácil. E se você treinar uma semana utilizando o palmar todo dia, se destruir na próxima semana, provavelmente seu treino vai ser de perna. Pois é, né? Concordo aí com tudo que você disse, né? E quando você falou sobre se for uma parte mais forte, uma parte em relação à potência, de preferência após aquecimento, é isso. Esse palmar é preparação física, é usado para trabalhar força, e a gente pensa no palmar como uma transferência de potência para trabalhar velocidade, para aumentar a velocidade, então assim, esteja descansado. Né? Não adianta fazer associação com o trabalho de força, que também acontece, o meio é a água, mas independente disso, o corpinho, a fisiologia é a mesma do que a gente vê no treino de força fora d'água. Então, fibras, músculos, então assim, esteja descansado. Né? Como uma pergunta bem ampla sobre o lance de estratégia, e aí é uma opinião totalmente minha, né? Eu gosto da ideia de, entre aspas, periodizar esse uso do palmar. Tem tudo a ver com o que você falou em relação a enquanto houver ombro, haverá palmar, o aquecimento, né, fortalecimento de articulação, ombro, cotovelo e punho, no sentido que muito no olhômetro. As pessoas decidem o tamanho do palmar muito no olhômetro, né? Às vezes nem no olhômetro porque às vezes é num lugar que só tem um tamanho e é aquele tamanho que a gente vai. Exato. Eu lembro que no meu trabalho do mestrado, que foi feito com uma galera que estavam nadando, eram atletas universitários. Na verdade, assim, acho que a correção disso eram atletas que estavam na universidade, porque alguns eram atletas universitários que tinham ali um nível regional, enquanto tinham atletas que estavam na universidade que tinham um nível nacional ainda, né? Que tinham sido atletas tipo o Samir, o João, que nadava, né? Estavam na universidade, mas não eram de nível nacional. E eu lembro que um dos achados que foi comum, principalmente aos que eram mais técnicos, era que o palmar, que tinha um tamanho bem rente ao tamanho da palma da mão, ou até menor, tipo, zoava a técnica do cara muito mais do que o palmar que tinha, obviamente, uma sobrecarga, né? Então, às vezes a gente pensa que, então por precaução, eu vou deixar o cara com um tamanho menorzinho aqui, para ele se acostumando. Não, para deixar o cara com o palmar do tamanho menor que a área da mão, você não está trabalhando, você está tirando a propriocepção e não trabalhando a força. Então, pelo menos tem que ter uma área adjacente à mão, né? Agora, o quão adjacente são todos esses cuidados. No meu trabalho, os melhores resultados, de acordo com os tiros, foram com os palmares que tinham entre 10% e 15% maior que a área da mão do cara, né? Mas, de novo, isso tem a ver com aquele grupo de pessoas que tinham aquele histórico, que eram pessoas que já nadavam, tinham nadado a vida inteira. Eu acho que tem que ter muito campo ainda para a gente entender, estudar, para entender qual é o tamanho, porque a pergunta é muito comum, né? Qual o melhor tamanho de palmar, né? Acho que o mais correto sempre fala assim, aquele que não te lesiona. A mais certeira. Cara, é que na verdade o tamanho do palmar ele tem que estar diretamente relacionado ao tamanho da mão, cara. Exato. E é o que você falou, é perfeito. Tem que aumentar um pouco. Não tem nenhum motivo de você querer usar uma coisa que não vai aumentar. Afinal, o palmar ele visa a sobrecarga. E se ele não tem a sobrecarga, ele só tem a carga na sobrecarga. Então eu preciso que ele seja maior para que eu passe a utilizar. Só que se eu usar uma coisa exacerbadamente maior, não vou conseguir. É a mesma coisa se eu for na academia, botar um peso absurdo do que eu estava fazendo anteriormente. Eu não vou conseguir fazer nada. Então o que é meu anteriormente? É a braçada, é o tamanho da minha mão. Tenho que aumentar um pouco em relação ao tamanho da minha mão. Se não aumentar, não vejo por que utilizar. Total. E com isso a gente matou aqui uma pergunta sobre qual o tamanho de palmar usar, né? Acabamos falando também um pouquinho sobre uma boa estratégia para adquirir força, né? Sim, só temos que saber como usá-lo.
Acho uma interessante pergunta aqui. Qualquer um pode usar palmar? E aí? Qualquer um é muito abrangente, né? Eu acho assim, pessoas que estão na fase de aprendizagem, não vejo nem a menor possibilidade dessa pessoa tocar no palmar. Pessoas que estão na fase do aperfeiçoamento, é discutível, entendeu? Pessoas que já fazem o seu condicionamento, já fazem seu treino master, águas abertas, pô, sem dúvida. Atleta não tem nem o que falar. Atleta que não usa está perdendo uma opção, né? Vamos dizer, pelo menos uma opção ele isolou. Mas o condicionamento, a partir do condicionamento, acho que já é possível a utilização, sim. Agora, aí entra o julgamento e a função do profissional de educação física, que é olhar para o cara e falar, esse cara tem a possibilidade, esse cara ele tem que treinar técnica ainda. Eu acho que total, isso que você falou, com certeza. E eu bato muito na tecla dessa relação entre o quanto modifica, sabe? Eu lembro de situações onde, assim, o aluno, o atleta, gostava tanto de usar o palmar, e isso modificava o comprimento, frequência de braçadas dele, de um jeito que, quando ele nadava sem o palmar, depois de isso, lógico, no médio prazo, né? Não é de um dia para o outro. Mas ele tinha muita dificuldade de conseguir acelerar a braçada, de tanto que ele tinha se acostumado com essa frequência. E aí não tem a ver necessariamente aquela história, né? O problema não é o palmar, o problema é como se usa o palmar, né? Eu acho que essa... E aí, voltando, né? Estamos aqui no final da live, voltando meio que ao começo dela, pôs o palmar para fazer força, né, com ele, né? E não para ele fazer a força por você. Senão você perde, já está perdendo a propriocepção na mão ao longo da braçada ali. E se você não aplica realmente força usando o palmar, isso vale para a nadadeira também, né? Que pode ser uma outra discussão aí num outro momento, falando da nadadeira em si, não funciona, né? Então, assim, estratégias para uso, né? Estratégias de todo mundo pode usar? Sim, assim, sim, desde que você já esteja no nível de intermediário para avançado, que você te classificar como iniciante para avançado, e desde que você saiba usar o palmar de verdade, né? E não, como diria muitos veteranos de natação, não alise a água, né? Não faça carinho na água apenas. Não adianta nada ficar passando a mão na água e não botando a água para trás, senão você não vai para frente nunca. Exato. E, cara, qualquer um que for utilizar o palmar, qualquer um que for que dê essa sugestão para o seu aluno de como utilizar o palmar, ele tem que ter um planejamento do que ele vai fazer. Metragem, intensidade, quantas vezes na semana, botar ali se o cara usa o Excel, fazer uma continha, fazer uma soma do volume semanal do cara, para não ter de 300 ir para 900, para não ter um negócio absurdo no final da semana, no final do treino. Então tem que ser o método mais paulatino, mais crescente, e aí ele tem que ir utilizando duração e intensidade com tudo, né? Quantificar a carga, né, cara? Entender que o palmar não é só assim, coloquei, tirei, foi só uma variação, igual você colocou do treino, né? Não é, cara, é quantificação de carga. Então, eu vejo muito isso quando converso com nem são atletas, né? Aliás, para atleta isso é menor das possibilidades de acontecer, mas sim como praticante, pro dia a dia, né? Um cara que é atleta massa, que vai na academia. Nossa, puta, eu comecei a usar palmar e aí meu ombro zoou. Deve ter sido palmar, né? E às vezes não é que é o palmar. Às vezes quando você pensa na musculação que você fez lá e treinou peito, ombro, tríceps, 3 vezes por semana. Você já está mais as 4.000 braçadas que você dá durante o treino. As 6 vezes por semana. Quer dizer, você tem uma carga quantificável lá. E às vezes você está ali no limite do que sua estrutura fisiológica abrange. E você vai lá e bota o palmar. Então, assim, não é o palmar em si, mas é a quantificação da carga que você não fez ao usar o palmar, para colocar ele junto na história, né? Que levou à lesão. E aí, às vezes, o palmar ganha a fama de ser um problema. E isso quando nós estamos falando de quantificação de carga. Fora a análise
o que nós falamos ao longo dessa 1 hora. Quanto que o palmar mudou na técnica do cara? Às vezes a carga lá quantificável ainda está suportável. Mas aí o que você não fez? Observou a batalha submersa do cara e percebeu que a fase dele de apoio, quando ele usa o palmar, ele está pinçando o ombro dele porque ele está deixando o cotovelo cair, deixando a mão mais para cima que o cotovelo e está pinçando a braçada. Pronto. Né? E aí, de novo, não é o palmar. O seu olhar, professor, de não codificar a carga nem de força, nem a mudança técnica que ocorreu ao usar o palmar. Exato, exato. Cara, é um corpo só, né? O cara quer usar o corpo dele para fazer força em todos os lugares que ele vai, na academia, depois ele vai para uma musculação. Faz lá, tem cara que da musculação faz uma corrida, depois vai nadar. Cara, é o mesmo corpo, tudo está sendo somado. E aí, se ele não tem uma técnica tão boa, vai só piorar o quadro que vai sendo somado, né? E aí, no final, pô, meu problema foi o palmar. Não, cara. É igual quando o cara vai lá, toma 3 cervejas, aperitivo, manda 3 pratos no almoço, aí o cara come um brigadeiro. Brigadeiro pegou mal. Não, cara, não é. É a soma. É a clássica maionese do churrasco. Legal, Telão. Cara, eu acho que, bom, fazendo um fechamento aqui, se tem mais alguma coisa para falar sobre isso, eu estou olhando os tópicos que nós conversamos previamente, falando um pouquinho dos efeitos, lógico, não foi nada aprofundado, porque senão eu tinha que falar de uma coisa só, né, em relação aos tópicos, falando de um monte de coisas mais ou menos por cima. Falando da relação de palmar com técnica, os efeitos gerados, quem pode, esse quando, né, e dentro da sessão de treino, acho que eu complementaria com a opinião minha, né, quando dentro da periodização para o atleta, eu gosto da ideia de que casar a periodização de força, que está fazendo, né? Lógico, fora dentro da água. Mas, e falando de força específica, de força especial, nunca esquecer que na hora H, que o cara estiver nadando competindo, ele não vai estar com o palmar. Então, não adianta ele estar estupidamente forte se ele perder a relação cinemática dele de frequência de prova. Ele sabe que tem uma frequência ótima para isso, né? Então, você vai analisar os caras, a referência olímpica, mundial, na prova de 50 livre, de 100 livre, 200, 400, existe uma frequência que os fodas fazem e mantêm ou modulam de acordo com a prova. E se você está perto da sua periodização, chegando no seu próximo da sua momento de periodização, e você está lascando um palmar violento no cara gigantesco porque ele está na fase de... estamos aqui na fase anaeróbica, o clássico, né? Força, potência e velocidade. Aí na velocidade você coloca alguns estímulos de treinamento complexo. Aí você vai lá e enfia o palmar gigantesco no cara. Tudo bem, para depois migrar para a velocidade. Só tomar cuidado com isso, né? Não perder frequência ótima, frequência de competição, comprimento de competição, essas coisas. Guima, só para complementar aí 2 pontos. Né? Primeira coisa, uma coisa que eu falo tanto para os meus alunos que estão aprendendo a nadar, quanto para os meus atletas. Natação não é entrar na piscina, fechar o olho e querer chegar do outro lado na vontade, não. É um negócio que é o tempo inteiro pensando o que você está fazendo e muitas vezes, às vezes, não é no automático ainda. Entendeu? Quando começar a sair no automático, pô, é porque você pensou muito e a sua prova está muito bem feita. Mas às vezes, mesmo assim, tem que fazer ajuste. Braçada a mais, braçada a menos. É uma virada que tinha que ter sido depois e foi antes, ou o contrário, enfim. E o segundo ponto é que velocidade específica de nado, ela ocorre próxima da competição e nela não pode ter, não é uma fase mais que o palmar vai estar presente. Então vamos imaginar que um cara de alto nível aí, ou um cara do nível competitivo, o Master um pouquinho diferente porque não tem uma competição alvo no ano, são várias competições, enfim, é mais a participação do que a performance como um todo. Mas próximas de competição, não existe mais usar o palmar. Você usa lá atrás. É o que eu falo, vocês têm que estar aqui, fazer força e pensar no que vocês têm que fazer. A performance, o tamanho da braçada, a quantidade de braçadas que vão dar o dia da competição, é o meu treino que tem que proporcionar. Exato, cara, exatamente. E até isso que você falou, o primeiro ponto, né, sobre chegou na hora H, tá no automático, mas sempre tem um ajuste. Porra, o trabalho de força, ele justamente, né, se ele for efetivo, ele vai buscar esses ajustes, né? Se você fazia 6 ondulações e dava 15 braçadas, você faz o trabalho de força e essas 15 viram 14, viram 13,
o quanto que isso vai influenciar justamente nas suas ondulações. Então, os ajustes, se a coisa está rolando, os ajustes vão ser feitos, né? Tem que estar esperto com isso. E às vezes na competição, porque ainda tem a depilação e tem os trajes. Então tem coisa que é só no aquecimento da competição, às vezes na classificatória é de um jeito, na semifinal é de outro. Enfim, cara, é viver o momento, né? A gente vai buscando sempre fazer o que é o melhor, mas nem sempre a gente consegue entregar o atleta pronto, porque, pô, é um humano, né? Não é uma máquina, não tem o que fazer. Exatamente. Bom, Felão, cara, tá 1h11, tô com medo, porque não quero... De cair. Não quero... Exato, não quero cair, né? Fazer um finalzinho feliz. Eu acho que... Bom, primeiro tudo, obrigado pela participação. Eu ia falar dos tópicos e aí abriu parênteses, a gente voltou a falar de novo de coisas, mas o que eu ia comentar nós tentamos cumprir aqui boa parte das coisas. E, assim, isso... obrigado, Rê, valeu. E assim, isso que é a pontinha do iceberg, né? Porque nós não falamos da relação do palmar junto com paraquedas, do palmar junto com nadadeira, da relação dessa mudança da frequência com o palmar e que hora que ele para dentro da periodização. Então, assim, acho que é isso que a gente gosta de treinamento de força e gosta de estudar isso, porque assim, é gigantesco e por ser na água é mágico, né, cara? Assim, a diferença é brutal e é muito sensível, né? Tem que ter maestria para fazer treinamento de força no desporto, natação. Totalmente diferente, é um negócio surreal. Sim, sem dúvida, Guiman. Cara, agradeço, foi show de bola. Já me candidato aqui para próximas vezes, outros assuntos, desde que seja treinamento de força, desde que seja natação, enfim, tamo junto. A gente já trabalhou muito tempo junto, que às vezes também não dá pra gente explorar aqui e ficar falando e demonstrando para todo mundo e fazer as pessoas entenderem a relação que a gente tem. Grande Ivan aqui, ó, aparecendo. Valeu, Ivan, pela presença. A gente veio do ambiente acadêmico, de formar pessoas, a gente fez pós-graduação no ambiente que é formar pessoas que vão formar pessoas, enfim. E aí a gente está vindo para o mundo digital, né? Então a gente também está fazendo uma passagem aqui, mas a gente está tentando trazer um conteúdo específico, que tem muitas pessoas apaixonadas, tem muitas pessoas que dependem disso para trabalhar, que podem melhorar muito o serviço delas, e a gente está aqui tentando ajudar elas de alguma maneira, que foi o que a gente se propôs quando a gente resolveu aprender a ensinar as pessoas. Legal, cara. Bom, definiu tudo. Gente, para os que estão aqui ainda presentes e para as pessoas que verão essa live depois, Pelão está aí também com o canal, está na motivação aí para nós difundirmos aí a ciência dentro da prática aí, é o canal da natação, vai estar aqui no link também. E, cara, por mim, continuamos esse papo daqui a algum tempo para a galera não enjoar lá no seu canal. Beleza. Parte 2, aí tá já combinado. Colocando aí outras informações de força, outra relação. Então, obrigado, cara, pela presença. E vamos ver, esperar que esse momento passe logo para que a gente volte aí a se encontrar e, né, quem sabe, na beira da piscina, né? Voltar agora mais velhos, mais maduros, né? Mais experientes no conhecimento, que a gente consiga aí aplicar coisas novamente. Isso aí, Guimar. A vida vai, a vida leva a gente para caminhos que a gente gostaria e que a gente não gostaria. A gente tem que estar só aproveitar ao máximo cada momento e, cara, é isso daí. Valeu. Obrigado. Valeu, é isso. Então. Galera, obrigado pela participação. A live vai ficar salva não sei o nome técnico disso. Vai ficar salva aí no IGVT e nos posts, sei lá, para que é esse negócio. E segue a luta. Pelão, obrigado, cara. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, Guimar. Valeu.